Pra quem tá caindo de paraquedas, esse vídeo que a gente vai fazer o react é que essa convidada aqui, Camila Freonder, ela foi convidada para ir num podcast que é o Vênus Podcast. E o Vênus Podcast, ele é do Flow, entendeu? O Vênus Podcast, que a galera conhece. Só que aí um podcast com o mesmo nome, Vênus, chamou ela. Entendeu? Aí meio que foi ficou um clima constrangedor, porque essa Camila, ela pensou que iria nesse podcast da Vênus, né? Do Vênus do Flow, é claro. E nesse vídeo aqui que a gente vai fazer o react, ela vai falar os bastidores desse episódio que ela foi convidada. Então vamos assistir aí. Tá com a Opa. gente E esse vídeo aqui é do Inteligência Limitada, é um corte do Inteligência Limitada. aí? Tô aqui com Por que vocês. você saiu correndo uma hora lá? Que é? Foi Eu banheiro? tive que fazer o número 1 aí. Ah, tá. Não era o 2. Não precisava também. Tudo Tá. bem. É só fui ao banheiro. Foi ao O que banheiro. você tem pra falar pra gente aí? Eu tenho algumas perguntas aqui Então no manda. nosso chat. A primeira delas é da Maia. Ela falou o seguinte: Camila, trabalhar com cinema te abriu muitas portas? Chegou a conhecer pessoas que foram muito importantes para a sua carreira profissional? Ele Tá. faz Wolf Mais, você viu? Eu Ele vi. faz tudo meio. Inclusive, acho que, né? É tem um quase um talento, chat GPT falando, né? Um talento vindo aí. É. Vem aí. Então, trabalhei mais com televisão, né? Não era tanto cinema, nunca fiz longa e tal. Era mais programa de TV mesmo. Mas, nossa, sim, conheci um monte de gente, inclusive pessoas que depois viraram convidados do Noia, né? Que eu conheci nessa época como roteirista. Tem até uma história que eu lembro que eu tava gravando, fazendo o roteiro do Super Bonita, do GNT, tempão atrás, uns 7 anos atrás. E no estúdio do lado estavam gravando sessão de terapia. E eu sempre fui muito fã do Selton Mello. Poxa. Muito. E aí eu fiz um stories falando, gente, eu tava trabalhando, fazendo os roteiros lá e apareceu o Selton Mello e não sei o quê. E aí acho que minhas seguidoras mandaram pra Marcaram ele. ele, né? E aí eu tava lá organizando os roteiros e tal, ele passou, olhou pra mim e falou, você. Aí o que ele? Me avisaram que você estava me espionando e foi super simpático. E daí a gente, enfim, ficou conversando e ele até já participou do Noia, mas mandando áudio, assim. E foi dali, assim. Então tem esse ambiente que é divertido, né? Que você conhece pessoas que você assistiu Pô. a vida toda, né? Ainda mais ele que começou criança, você acompanha a pessoa e aí quando você vê você tá no mesmo ambiente, é muito legal. Poxa. Fale, ô Bigoda. Ó, a Lia falou o seguinte: Cá, você já falou muito sobre esse assunto. Uma intimidade, hein? Não é? Não é? Mas pode comentar sobre o caso do podcast Venus Day Talks? Nossa. Vamos lá, né? Eu sei que você já contou bastante essa história, mas parece um episódio do The Office, né? Não parece? Cara, foi The Office total. Pra mim, essa é a melhor referência, assim, porque Aquele constrangimento que eu vai me aumentar. senti... E lembrando que ela, não vou entrar em teor político, mas vale ressaltar que ela é de esquerda e o podcast Vênus que ela foi, não que o Vênus do Flow seja de esquerda, entendeu? Eu acho que tem que ser neutro nessa parte. Mas o podcast que ela foi era um podcast que era mais voltado para a direita, entendeu? Exaltava muitos valores da família. Então, meio que ela estava num podcast que basicamente estava perdida ali, fora da bolha que ela vive, né? A gente sabe que todo mundo tem uma bolha, né? Todas as pessoas têm uma bolha, né? Aí ela estava meio que fora do contexto do convívio social dela ali, nesse Vênus podcast que ela foi. A Pam, sabe? E o Michael Scott ali em volta falando, e eu tava olhando pro Jim, assim, sabe? Tipo, tá acontecendo mesmo. Mas foi, cara, foi muito maluco. E de fato foi. Enquanto eu tava lá, eu fiquei pensando, falei, Mas cara. assim, né, só pra dar um contexto, você foi convidado para um podcast que você Isso. conhecia. Só que era outro, né? Porque era o Era mesmo nome. Era Vênus Podcast e o outro era Vênus Foi o que eu falei. alguma coisa, né? E aí eu achei que eu tava indo falar com a Yasmin. E aí era outra apresentadora. E não era a Yasmin. E daí eu fui no pod delas e comecei a falar, gente, eu vou no Vênus, hein, e tal. E as pessoas começaram a esperar eu no Vênus e eu não... E cadê? Aí acharam.
Mandaram pra Ah, Yasmin. foi aí que acharam. É, porque eu falei falei mais de um podcast. Sei. Falei no Rodrigo Apresentador, falei no Pod Delas. Avisei, porque pra mim eu tava indo. Sei. E aí avisaram a Yasmin. E aí a Yasmin falou isso num ao vivo. Que tinha um outro, que eu tinha ido no outro. Daí acharam o outro. Porque já tinha ido pro ar há 15 Ah, dias. Sei. Quando isso viralizou, já tinha saído há 15 dias. Pois é, não era atual Não, o negócio. eu falei, Foram ninguém resgatar. viu. Deixa. Deixa lá. Imagina, eu pedi pra pagar, quem não vou ser É. louca. Tá lá, deixa lá. E aí, o que eu achei engraçado é que as pessoas se divertiram muito, lógico, né? Teve aquele ciclo normal da internet, né? Não, olha isso, olha isso, olha isso. Muito engraçado, muito engraçado. Nossa, falta de educação. e não Aí sei- tudo. Vai indo. Passa todo esse ciclo. E agora, assim, às vezes quando me perguntam, e eu falo toda vez que me perguntam, porque, né, foi uma coisa realmente Virou inusitada, né? uma coisa da internet que É, vai ficar pra as sempre. pessoas ficam no tipo, ai, nossa, ainda falando disso, Ah, agora é sabe? assim. Aí são ciclos, né, Isso que a é. internet tem que cumprir. Mas pra mim, no final, É que nem o Rafinha tendo que falar sobre bebê. Que doideira. isso, mesma coisa, você volta É. e conta, mas eu achei Não, aquilo é fantástico. que Teve algumas coisas que aconteceram aqui nesse podcast também, que é meio assim, aquele constrangimento, momento The Office que vai ficar pra sempre na internet. não tá tem jeito. registrado, Tá lá, não tem não tem como, né? E ainda que é ao vivo, né? Putz, o meu nem era, né? Isso que eu achei engraçado, porque a edição foi aquela. Então, deixaram daquele jeito, né? Eu achei Mas ela muito parecia bom. muito um personagem Eu- atuando, né? Parece que ela tava atuando, né? Eu fui gravar o vídeo do TikTok. Ela quis vir aqui depois, ela ficou Ai. ligando, quero ir aí contar a história. Eu falei, não, a gente vai mais pra frente, quem sabe. Pô, nada a ver, mano. É isso aí que eu acho sacanagem. Pô, beleza. Essa Ultra Vênus, ela não é tão grande igual o do Flow Podcast, entendeu? Tem o seu público ali. Mas, pô, dá oportunidade, cara. Podcast pequeno, pô, dá oportunidade. Cara, mano, é muito ruim quando a pessoa quer não é quer ser convidada. Ela se oferece ali pra poder dar a versão dela, que na cabeça dela ela acha que é interessante. O cara não curtiu. Seria interessante, entendeu? No caso, igual ele aqui. Ela tá dando a versão dela desse podcast. Seria interessante a gente também ver a versão da outra lá da apresentadora do outro Vênus Podcast. Então, eu fui lá contar a história no TikTok, explicar, porque era tão doida a situação que estavam me acusando de IA. Falaram, ela soltou essa IA, Sério? achando que era falso. Cara. Que Que era doideira. pra eu... Poderia ter essa possibilidade. Nem pensei nisso, mas poderia ser, né? Era tão... um negócio tão constrangedor que parecia mesmo, né? Muito, porque não tinha nenhum entrosamento, Não, né? batia, voltava, o papo morria, aí acendia de novo. Eram planetas colidindo. Parecia aquela fogueira que toda hora tá apagando, você tem que ficar acendendo e fica... E eu pensava, enquanto eu tava lá, eu pensava só assim, tipo, Quero cara, que eu ainda termine vou... logo. Não, ainda vou dar muita risada disso aqui. Tá. Porque Vamos rir disso. E eu ri. E Só que eu ri em duas etapas, né? Primeiro eu ri com os meus amigos, falando, gente, vocês não sabem, eu sou muito louca, eu fui no lugar errado. Vocês têm que assistir, a gente tem que ver, porque eu tava completamente desconcertada. É um podcast de menopausa, nem na menopausa eu tô. Eles Mas- morriam de rir. Caindo também no podcast desse aqui já. Eu pedi pra deletar, ao contrário de você, eu pedi pra deletar. Porque foi horrível. Logo no começo que eu comecei esse podcast, foi um remoto também. A primeira pergunta do cara. E aí, Vilela, você é pedófilo, né? Como alguém fala uma coisa Porque dessa? porque eu fazia um show de stand-up e a minha Tá ex-mulher doido. era 22 anos mais nova do que eu. Então eu falava, pô, nosso casamento, o pessoal comprou os presentes na PB Kids. Tá doido. Em vez de você jogar fazia piada, arroz, tá. jogaram, sei lá, eu não lembro, fralda. Era só Jujuba, piada, sei lá, sei. qualquer coisa assim. Era um monte de... Daí pro cara chegar, ele quis ser engraçadão, né? E aí, você é pedófilo, você gosta de pegar criança. Eu falei, cara, Cara, que isso, velho? horror! A primeira pergunta, a segunda, sei lá. Aí foi daí pra pior, sabe? Isso O cara aí querendo não, ser pô. engraçado. Fui ficando, falando, não, cara, isso Vamos cortar isso, né? Não, era ao vivo. Mas eu falei assim, isso é do show, cara, é uma persona que eu faço, tem todo um contexto, você não pode falar assim. E aí ele mandou umas 3 assim, aí no final, eu falei, cara, putz, deleta isso, vamos gravar outro, porque você não entendeu a parada, assim, cara, você tá confundindo os textos que eu faço em show, pô, no texto do show eu tenho uma hora que eu falo,
Eu não sei se ele brincou com Aí o isso, cara mas também. tem hora que eu falo assim, pô, Caralho, minha sogra quando uma vem merda aqui, que ela fala. fica 30, 40 dias aqui em casa. E é um complicado, porque, pô, perde a intimidade do casal. À noite você quer transar, tem que transar baixinho pra não acordar minha mulher. Aí, o cara, então você transa com a sua sogra? Não, Ai, é só uma não. piada, sabe? Então tinha essa coisa do cara querer ser engraçadão e pegar as piadas e fazer disso de tema. Então foi constrangedor. Graças a Deus não existe mais isso na internet. Assim. Nossa, você se Mas hoje em dia livrou. hoje em dia eu já assisto o programa antes, quero saber. Porque antes a gente simplesmente ia, né? Eu O cara quer dar nossa. uma entrevista? Ah, vamos lá, vamos dar uma Então, força. eu nem li nada porque eu falei, eu tô indo na Yasmin, eu adoro ela. A tua produtora sabia, né? Sabia. É que ela entende, ela não. Ela falou, você quer ler aqui o material? Eu falei, não precisa. Porque cara, você faz 60 coisas ao mesmo tempo. É um grupo que você quer resolver. Eu também falo, não, Entendeu? você viu? Não, beleza, já Não, marca. marca lá. E eu nem falei que a Yasmin é legal. Eu só falei, eu sei qual é, tal. Mas, Camila, dá uma olhada como que é. Não sei o que. Tá bom, vou olhar Para o assim. pessoal entender, marquei com um primo rico. Aí chega lá, é o rico de ouro, sei lá. Né? É o tio rico. É o tio É o rico. tio rico. É Aí você isso. fala, eu acho que não é aqui, né? E aí foi isso, mas pra mim, no final, deu tudo certo. Não, pra você foi ótimo. Enfim, trabalhei pra caramba, É. monetizei em Pois é. cima. É um meme mais longo, né? Dura 40 minutos. Pois Então, isso aí que é legal. Esse que é o interessante no caso, né? Por mais que ela não foi no Vênus original, porque eu acho que ela chegou aí, né? No Vênus do Flow Podcast. Mas isso, pra ela, deu uma visibilidade maior pra ela. Ela foi convidada pra outros podcasts maior pra poder falar, que é igual esse vídeo aí que a gente tá assistindo. Então, tipo assim, por mais que ela não... Tipo, ela não foi no podcast certo, assim, no Vênus certo. Mas, pra ela, converteu em boas coisas, entendeu? Então, tipo, eu não vejo... Eu não vejo, como que eu posso dizer, isso como uma coisa ruim. Igual o Vilela, ele poderia chamar esse Vênus Talk aí pra poder ir no Inteligência Limitada. Por mais que pra ele não faça diferença, mas poderia monetizar e dar converter, entendeu? Não é o que ele espera, mas seria interessante pro público, entendeu? Ouvir os dois lados. Mas maneiro isso aí, ó. Ela não foi... Será que se ela fosse no outro Vênus, teria esse bope ou teria esse alcance como teve nesse outro Vênus Talk aí que ela foi? Tinha que estar no Guinness, né? Um meme de 40 minutos. Um meme longuíssimo. Cara, eu não aguentaria Você tanto conseguiu tempo, assistir inteiro ou você só viu o trecho? Porque eu fico acho muito... que eu fiz inteiro. Eu acho que eu vi inteiro porque... Cara, eu fico muito porque chocada foi com quem muito conseguiu. bom. Porque parecia roteirizado. Parecia aquele podcast falso do Porta dos Fundos. Sei. Que eles fazem personagem. É meio... Já viu? Aquele é constrangedor, mas é de propósito, né? E eles me falaram que eles não avisavam os convidados que eram atores. Nossa, isso é muito bom. Então, no começo, a galera ficava assim, o cara tá falando isso. tá Não, acontecendo? Não, eu vi, isso aí, acabou o vídeo aqui, mas sei que o Vilela falou que esse podcast do Porta dos Fundos aí, eles falam que vão ter perguntas assim, eles têm ideia, não é que eles não sabem, eles têm ideia. Só que eles têm que responder como profissionais. Para quem não sabe, o Porta do Porta dos Fundos, eles têm um podcast que eles chamam profissionais e os caras fazem pergunta nada a ver, entendeu? Só que o cara precisa responder como profissional. Assim, eles têm ideia disso, entendeu? Mas é isso aí. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta e compartilha. E se você acha que, assim como eu, que o Vilela tinha que chamar essa apresentadora aí no Inteligência Limitada pra dar a versão dela, comenta e deixa aqui nos comentários. É isso aí, tamo junto, valeu. Se inscreva no canal, fique esperto, irmão. Evaldo Dias trazendo a conexão do Espírito Santo pro mundo, informação na mão. Do Espírito Santo pro mundo, informação na mão.